Sabendo desse benefício, ou tendo a clareza sobre ele, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta no momento que você está de frente com o empresário? Porque às vezes o que me vem na cabeça, principalmente quando você falou sobre as possibilidades dos benefícios que a gente obtém migrando, é do tipo, pô, isso é tão bom que me chega a ficar, sei lá, eu fico desconfiado, né? Pô, esse negócio é tão bom e por que que eu nunca pensei nisso? Por que que eu ainda não tomei as minhas ações para poder fazer essa migração? Qual é a trava que o empresário sente nessa hora? Então, é exatamente isso. Eu já ouvi diversas vezes Sim, de que, mas isso é muito bom para ser verdade. E, sim, e aí lá até a gente fala assim que normalmente o consumidor ele não toma a decisão de migrar ou porque ele ainda não entendeu como funciona o produto sim, ou porque ele sentiu desconfiança no produto, né? sim, Mesmo a gente explicando que é um mercado que, apesar de a gente chamar de mercado livre, ele é regulado por lei, certo? Então perfeito. existem regras nesse mercado, existe fiscalização, mas o cliente fica desconfiado porque ele acha muito bom para ser verdade. É, Mas assim, como eu falei, quando a gente olha de uma visão mais macro, a gente consegue ver que é isso mesmo. É de fato, é muito bom para ser verdade, é. mas é verdade, entendeu? Não quer dizer que dentro do Mercado Livre a gente não tenha alguns pontos de atenção e não tenham riscos, tá? Pronto. Eu acho que talvez faça sentido você falar sobre eles. Certo, então vamos lá. Dentro do Mercado Livre, a gente tem alguns modelos de contratação e existem também algumas opções de contrato, tá? Diferentes. Tá. Isso vai variar de acordo com o perfil de consumo do cliente. Por isso que é tão importante, quando o cliente quer, procurar alguém especializado para poder mostrar essas opções para ele, certo? Para ele Tá. não cair numa cilada. Uhum. Então, dentro do Mercado Livre, além da questão do poder de escolha da sua geradora, que você tem que avaliar o histórico dessa geradora ou dessa comercializadora, porque você pode comprar tanto de uma geradora como de uma comercializadora. Certo. Você também precisa avaliar o que é que ela te oferece dentro do contrato em relação à flexibilidade, sazonalidade, Aham. é, se, em relação a prazo, condições de entrega. Então, tem que ser avaliado tudo isso para você, de fato, conseguir gerenciar esses riscos. Eu vou dar só um exemplo mais rápido e importante, que é bem recorrente, tá, no meu dia a dia de trabalho, que é em relação à flexibilidade. O que é essa flexibilidade que a gente fala? Sim. Então, vamos supor que um cliente ele tem interesse em migrar para o Mercado Livre e a gente avalia ali o consumo dele diante de um histórico, tá? Então, a gente tem uma média de consumo dele e a gente vai contratar uma energia baseado nessa média de consumo dele. Em cima dessa média de consumo, a gente vai aplicar uma flexibilidade. Essa flexibilidade ela pode ser de 30%, 50% ou 100%, a depender do modelo de contratação e de quem está oferecendo, porque nem todo mundo consegue oferecer 100%, por Tá. exemplo. Então, vamos pensar assim, ele tem uma flexibilidade de 30% para cima e 30% para baixo, Tá. tá? No Mercado Livre, as operações, elas acontecem no mercado de curto prazo, que é como se fosse eu não gosto de usar essa analogia, mas talvez seja mais próximo. É como se fosse uma bolsa de valores, tá? Perfeito. Sim. Em que o valor da energia ele varia hora a hora. E Tá. ele é liquidado de acordo com um índice, que é o PLD. Então, existe um risco ali de volatilidade desse preço, e que se Certo. você não tiver coberto dentro do seu contrato, você pode estar exposto a um risco Hum. muito grande. Porque imagine que esse cliente, ele ultrapassa a flexibilidade dele para cima. Ele consome, tem o consumo médio dele, ele consome 40% a mais. Ele só estava coberto no contrato até 30, então sobrou Entendi. 10. Esses 10%, no mês que ele ultrapassou, ele vai precisar liquidar lá no mercado de curto prazo, então ele vai estar exposto ao mercado. Entendi. O valor no mercado pode estar muito bom, pode estar Perfeito. abaixo do que estava no contrato dele, ele vai conseguir comprar e ok, vai Hum. resolver e tá tudo certo. Mas ele também pode estar muito acima do que ele tinha ali visualizado e até mesmo do que ele contratou lá atrás. Então, essa diferença é que ele vai precisar liquidar nesse mercado de curto prazo.